Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse vídeo oferece uma apresentação resumida do materialismo histórico de Marx e Engels, a teoria das sociedades humanas e das suas trajetórias históricas de desenvolvimento, formulada por esses dois autores. Por óbvio, esse é um tema complexo e atravessado por encarniçadas controvérsias intelectuais e políticas. Eu não tenho como discuti-las em detalhe nesse vídeo, embora possa fazê-lo em outros. De qualquer maneira, espero que essa apresentação seja sumária sem ser superficial. A expressão materialismo histórico não chegou a ser utilizada pelo Marx, ela foi empregada por Engels depois da morte de Marx, mas captura muito bem, creio eu, a orientação analítica que ambos desenvolveram ao estudo histórico das formações sociais humanas. Uma perspectiva que é materialista no sentido de que sustenta que é a partir da base material da sociedade, da base socioeconômica formada por forças produtivas e relações sociais de produção, que são engendradas as demais esferas da vida social, as esferas que Marx localiza no domínio da superestrutura da sociedade, que incluem o direito, o sistema político e as representações de mundo que o marxismo captura através do conceito de formas ideológicas. E essa perspectiva materialista é histórica e dinâmica no sentido de que sustenta que os arranjos formados por base e superestrutura não são estáticos, mas ao contrário se encontram em desenvolvimento histórico progressivo intercalado por revoluções. Revoluções na base, que por sua vez provocam revoluções em todo o domínio da superestrutura jurídica, política e ideológica. Já se torna um lugar comum apresentar o materialismo histórico como uma síntese entre três tradições intelectuais ou correntes de pensamento. Primeiramente, a filosofia alemã, sobretudo o confronto entre o idealismo histórico de Hegel e seus discípulos, de um lado, e a crítica materialista de Hegel, feita por Feuerbach, de outro. O pensamento social francês, representado por autores como Saint-Simon, Sismondi e Fourier, um conjunto de reflexões que abriga o chamado socialismo utópico, uma perspectiva de crítica moral ao capitalismo industrial como um sistema econômico produtor de desigualdades sociais injustas, e por último a chamada economia política britânica, representada por autores como Adam Smith e David Ricardo. Por óbvio, essa síntese complexa que desemboca no materialismo histórico não foi feita de um dia para o outro, ela é construída e refinada ao longo da trajetória intelectual e biográfica do Marx. Marx não se concebia como sociólogo, ainda que tenha sido retrospectivamente reclamado pela sociologia como um dos seus clássicos. Ele certamente possuía, entretanto, a intenção de produzir uma visão científica das sociedades humanas e das suas trajetórias históricas. E assim como outros clássicos da sociologia, como é o caso de Durkheim, Marx formulou tanto um conjunto de teses e conceitos aplicáveis ao conjunto das sociedades humanas, uma concepção mais geral do objeto e do método das ciências sociais, como um diagnóstico histórico-sociológico da sociedade moderna em particular. E de maneira coerente com a sua perspectiva materialista, ele vai supor que uma economia capitalista engendra toda uma sociedade capitalista. E o Capital, esse livro em vários volumes que Marx continua escrevendo até o final da vida, nasceu como um projeto de diagnóstico multidimensional da sociedade moderna, ou seja, da sociedade industrial capitalista. Seria possível dizer que enquanto o materialismo histórico, com uma perspectiva mais geral sobre a história das sociedades humanas, deve mais ao diálogo crítico de Marx com a filosofia alemã, sobretudo o confronto entre Hegel e Feuerbach, a gente poderia dizer, por outro lado, que tanto o socialismo utópico francês quanto a economia política britânica vão assumindo um papel de maior relevo conforme Marx passa dessa discussão mais geral sobre a história das sociedades humanas para um diagnóstico histórico-sociológico do capitalismo industrial em particular. Então eu vou começar essa exposição me concentrando sobre o materialismo histórico como uma perspectiva mais abrangente. A primeira formulação sistemática dessa perspectiva aparece na primeira parte de um livro escrito a quatro mãos por Marx e Engels, um livro que veio a receber o título de A Ideologia Alemã.
Essa obra só veio a ser publicada na década de 30 do século XX. Então, durante bastante tempo, a formulação mais geral da teoria materialista da história apareceu no prefácio de um livro que Marx publicou em 1859, chamado Contribuição à Crítica da Economia Política. O prefácio desse livro contém um longo parágrafo em que Marx faz uma espécie de resumão da sua teoria da história, e aí ele apresenta o famoso esquema analítico que compara formações sociais humanas a um edifício dotado de uma base que inclui forças produtivas e relações sociais de produção, e de uma superestrutura, uma sobreestrutura, uma estrutura construída em cima da base, que inclui direito, política e ideologia. Eu vou me concentrar sobre esses dois textos ao longo dessa aula. Pois bem, o que Marx toma de empréstimo a Hegel? Sobretudo essa visão histórico-dinâmica do ser humano. Hegel é comumente celebrado como o autor que levou a sério de modo radical, pela primeira vez na história da filosofia, a historicidade da condição humana, o fato de que o ser humano não pode ser elucidado fazendo-se abstração da sua historicidade. Ao contrário, o ser humano só pode ser elucidado em termos do seu desenvolvimento histórico. E a sua perspectiva sobre o desenvolvimento histórico do ser humano vinha em uma moldura idealista que era característica da filosofia alemã pós-kantiana. Kant, como é sabido, ofereceu um retrato do papel ativo da consciência no conhecimento do mundo. Idealistas alemães pós-kantianos com que radicalizaram essa perspectiva a ponto de enxergarem no espírito humano a própria sede da realidade. Hegel fez isso, mas faz isso a partir de uma filosofia da história que é agonística. O desenvolvimento do espírito humano é marcado pela luta e pela contradição. E Marx vai ser profundamente influenciado por essa ideia de que as contradições são o motor da inovação e da transformação históricas. Então Marx incorpora essa perspectiva, essa ideia da autocriação humana ao longo do desenvolvimento histórico, mas vai questionar o elemento idealista no pensamento de Hegel e dos seus discípulos. A Ideologia Alemã é um livro interessante porque mostra, por um lado, uma crítica de cunho epistemológico à filosofia alemã do tempo de Marx e Engels, no sentido de que eles estão defendendo que, em vez de especular sobre o conceito de ser humano, era chegada a hora de estudar seres humanos reais, vivendo em condições sócio-históricas concretas. É nesse sentido que Marx e Engels aparecem como fundadores da ciência social e defendem uma ruptura com esse estilo mais especulativo de reflexão sobre o ser humano característico da filosofia, mas, ao mesmo tempo, na medida em que eles questionam essa perspectiva idealista, eles vão sustentar que o estudo do ser humano real envolve um ponto de vista materialista. A ideia básica é que o que define o ser humano em relação aos demais animais não é o fato de que ele pensa, mas o fato de que ele produz seus meios materiais de existência através do trabalho. Trabalho, nesse sentido mais amplo, significa a atividade coletiva de transformação da natureza pelo ser humano com vistas à produção dos seus meios materiais de existência, com vistas ao atendimento das suas necessidades materiais. Essa é uma ideia importante porque é a partir daí que Marx vai incorporar até certo ponto a crítica materialista que foi feita a Hegel por um outro filósofo alemão chamado Feuerbach. No sentido bem básico, a perspectiva marxiana é o materialismo histórico, porque critica Hegel por ser idealista, mas incorpora o elemento histórico, e critica Feuerbach por ser ahistórico, mas incorpora o elemento materialista. Crítica materialista de Feuerbach incluía esse veio, por assim dizer, ateu de crítica à religião, a ideia de que o ser humano é uma criatura feita de carne, materialidade e sentidos, e na verdade a religião é um domínio imaginário em que a figura de Deus é construída a partir de uma projeção dos ideais e aspirações humanas. Na figura imaginária de Deus são projetadas as características que o ser humano gostaria de valorizar em si próprio. Por outro lado, Marx vai juntar essa crítica da religião como alienação feita por Feuerbach, um elemento
também político, a ideia que na medida em que os seres humanos projetam a sua felicidade em uma vida futura, eles se impedem de transformar suas condições materiais de existência no mundo real. E a religião acaba ganhando um papel politicamente conservador. A gente vai ver que Marx mobiliza essa noção de origem feuerbachiana de alienação e a transpõe do domínio da religião para o domínio da política, da economia e da sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, Marx incorpora esse elemento histórico dinâmico de Hegel, enfatiza a autocriação dos seres humanos através da história, mas localiza essa autocriação justamente no domínio da atividade material. Então, o seu materialismo, diferentemente daquele de Feuerbach, já envolve essa ideia de que o meio material onde agem os seres humanos, desde muito tempo não é mais a natureza intocada, é a materialidade transformada pela atividade humana de gerações que nos precederam. Nesse sentido, o prédio em que eu estou, em que você possivelmente está, todos os instrumentos de trabalho que a gente tem disponíveis no nosso ambiente físico, tudo isso é trabalho humano materializado, objetivado. Aí, a partir desse meio material já transformado pela atividade humana, que a gente opera. Pois bem, essa é a base material a partir da qual Marx e Engels vão criticar o idealismo de filósofos hegelianos do seu tempo. Porque Hegel, se por um lado historiciza a filosofia, ao dizer, por exemplo, que a filosofia é o seu próprio tempo histórico apreendido em pensamentos, ele também espiritualiza a história, na medida em que identifica o espírito humano com a sede da realidade, tende a pensar cenários sociais e épocas históricas, tomando como chave de elucidação as ideias, representações e pensamentos ali vigentes. Então, nesse sentido, a elucidação do sistema feudal na Idade Média, segundo o hegeliano, em princípio se daria a partir da cosmologia que ali vigorava, do conjunto de pensamentos e representações pelos quais os membros daquela sociedade pensavam a si próprios, o mundo e a história. Uma orientação materialista vai inverter essa perspectiva analítica, vai partir, como dizem Marx e Engels, não do céu para a terra, mas da terra para o céu. Não da consciência para elucidar o ser social, mas a partir do ser social para elucidar a consciência, ou seja, de uma investigação das condições sociohistóricas concretas da atividade humana, que vai tentar mostrar como é a partir dessa atividade material que os seres humanos engendram, por sua vez, ideias e representações acerca da realidade. Então a gente está preparado para pular para o esquema de base e superestrutura que Marx apresenta lá no prefácio da sua contribuição à crítica da economia política. Como é sabido, o esquema parte de uma analogia entre formações sociais humanas e edifícios. Na base do edifício, na base das formações sociais humanas, a gente encontra forças produtivas e relações sociais de produção. Esses são conceitos de extraordinária abstração. O conceito de forças produtivas se refere a tudo aquilo que dota uma sociedade da capacidade de produzir. Matérias-primas, por exemplo, são forças produtivas. Digamos, uma faixa de terra cultivável no território de um país ou uma reserva natural de petróleo. A energia humana despendida no trabalho, a força de trabalho, por exemplo, do proletariado industrial, é também força produtiva, e Marx confere um peso significativo à técnica ou tecnologia, os artefatos materiais por meio dos quais nossas intervenções sobre a natureza são potencializadas no seu alcance. É interessante que quando discute a técnica e a relação entre técnica e sociedade, Marx começa a trabalhar com uma visão dialética da relação entre técnica e sociedade, dialética no sentido mais básico de uma relação de interdeterminação em que o criador engendra a criatura, mas a criatura, por seu turno, retroage sobre o criador. Aí em Marx a gente tem os primeiros elementos não só para uma visão antropomórfica da técnica, ou seja, uma visão da técnica como extensão das capacidades humanas. O martelo e a enxada são extensões
do nosso braço, assim como o carro e o avião são extensões das nossas capacidades motoras corpóreas, mas ao mesmo tempo Marx também já tem a sensibilidade sociológica para apontar para o fato de que essas técnicas criadas pelos seres humanos influenciam, por sua vez, os nossos modos de agir, pensar e sentir. Então existem os elementos para uma visão tecnomórfica do ser humano como alguém que é transformado pelas próprias técnicas que ele engendra ao longo da história. Um exemplo bastante importante para Marx, porque tem a ver com a sua visão da história como um desenvolvimento progressivo de modos de produção. O elemento importante diz respeito às necessidades humanas. Embora existam necessidades materiais básicas, como de vestuário ou de comida, que têm de ser atendidas em quaisquer modos de produção, Marx vai dizer que conforme as forças produtivas, a técnica, se desenvolve e as nossas intervenções sobre o nosso meio material se tornam mais e mais poderosas, o próprio espectro das nossas necessidades materiais também se amplia. Então, para além da necessidade de comida, por exemplo, eu posso sentir uma necessidade de água encanada, de luz elétrica, de conexão à internet e assim por diante. E um dos motivos pelos quais a visão marxiana da história envolve esse desenvolvimento progressivo da técnica é o fato de que o desenvolvimento da técnica engendram novas necessidades que, por sua vez, propelem a técnica ao maior desenvolvimento, que aumenta as necessidades e assim por diante, num círculo de retroalimentação. Pois bem, essas forças produtivas na base da sociedade se encontram em uma combinação com relações sociais de produção. Também um conceito extremamente abstrato que se refere, em princípio, ao modo como uma sociedade se organiza para produzir os seus meios materiais de existência através do trabalho. O conceito de relações sociais de produção, ele é importante, na verdade, porque é a partir daí que Marx introduz mais um dos motivos intelectuais que o tornam um clássico entre os sociólogos, que é essa precedência histórica e biográfica do social em relação aos indivíduos biológicos. Então, assim como Durkheim em outro registro, Marx vai ser profundamente crítico de visões na filosofia política, no pensamento econômico, que pensam a sociedade como fruto das iniciativas de indivíduos pré-formados. Isso que o Marx critica como robinsonadas da economia política clássica, a referência aí, obviamente, é Robinson Crusoe. Marx vai dizer que, em vez disso, todo indivíduo biológico vem ao mundo em um meio social pré-formado, e é esse meio que vai moldar suas necessidades, interesses e preferências, assim como suas competências, aptidões, habilidades e capacidades. Então a gente deve partir do contexto social para entender por que os indivíduos se formam de tais ou quais modos. Isso é muito importante porque parte do que Marx vai fazer depois é historicizar e sociologizar as perspectivas da economia política. Marx vai tentar dizer que é o capitalismo como sistema econômico que engendra indivíduos autointeressados e essa conduta econômica autointeressada que economistas como Adam Smith e David Ricardo tendem a tomar como um traço natural e universal dos seres humanos. Mas, de qualquer maneira, nesse âmbito das relações sociais de produção, Marx começa a introduzir o viés agonístico e conflitual da sua visão da história. Essa ideia que a gente ouviu incorporar de Hegel. As relações sociais de produção, na medida em que são a organização da sociedade para produzir, envolvem uma certa divisão do trabalho, envolvem uma repartição dos meios de produção e, em subordinação a isso, uma repartição dos próprios produtos do trabalho entre os indivíduos e grupos membros de uma determinada formação social. E aí entra um viés agonístico e conflitual que vai desembocar naquilo que no Manifesto Comunista Marx e Engels vão definir como a luta de classes. Quando o marxismo tenta explicar os primeiros momentos do capitalismo industrial, eles tentam dar sentido a um paradoxo, o fato de que, por um lado, o desenvolvimento tecnológico dos meios de produção aumentou imensamente a produtividade geral, a riqueza coletiva. Por outro lado, a maior parte da população se encontrava não em condições de abastança e de fartura, mas ao contrário, em condições de extrema penura
penúria material, aquelas condições que caracterizavam a vida do proletariado industrial que saiu do campo para as cidades para trabalhar nas fábricas, vivendo em condições de extrema miséria e assim por diante. Marx quer explicar esse paradoxo e é a partir da tentativa de explicar esse paradoxo que desenvolve uma teoria da exploração. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que toda a sociedade ou todo modo de produção tende a se estruturar a partir de uma relação entre duas classes fundamentais, uma classe exploradora, dominante, e uma classe explorada e dominada. Quando Marx se aproxima de formações sociais concretas, ele vai reconhecer a existência de uma multiplicidade de classes, inclusive classes intermediárias, mas do ponto de vista do esquema analítico geral, ele vai dizer que todo modo de produção tende a se estruturar segundo uma relação entre duas classes e uma relação agonística e de exploração de uma classe pela outra, de exploração de uma classe proprietária dos meios de produção, exercida sobre uma classe destituída de meios de produção. Então, os homens livres e os escravizados no modo de produção antigo, senhores e servos no feudalismo, e burguesia e proletariado no capitalismo. A burguesia, os empresários capitalistas, donos das máquinas dos modos de produção, e o proletariado, esse conjunto de indivíduos que não possuíam meios de produção e que eram obrigados, por isso, a vender essa força de trabalho no mercado em troca de um salário para poderem sobreviver. Aí a teoria da exploração, que depois no Capital vai desembocar em uma teoria da mais-valia, é uma tentativa de explicar como esse proletariado industrial, que contribui com seu trabalho para engendrar riqueza coletiva, vê a maior parte dessa riqueza ser expropriada de suas mãos e apropriada por uma minoria de empresários capitalistas, enquanto ele, proletariado, é condenado à miséria. Desde o início, o jovem Marx vai tentar combinar uma perspectiva que, em termos socioeconômicos, é uma teoria da exploração e que critica a penúria material em que vive o operariado industrial do seu tempo. Marx vai tentar combinar essa perspectiva com uma visão mais filosófica da opressão a que os proletários são submetidos, justamente uma visão que de início recorre à categoria da alienação. Uma categoria complexa e multidimensional. Marx fala da alienação no próprio processo de trabalho. Ele é um crítico dessa especialização funcional extrema que, por exemplo, condena indivíduos a passarem 16 horas do seu dia apertando um parafuso, uma atividade laboral que não é recompensadora e que não contribui para o desenvolvimento das capacidades do trabalhador. Certamente uma atividade laboral que ele não sente como uma expressão valiosa do seu ser, mas para além disso, os trabalhadores industriais são também alienados em relação aos próprios produtos do seu trabalho, produtos em que eles não se reconhecem e que, como a gente viu, são expropriados deles. E essa teoria da alienação, num sentido mais filosófico, vai aparecer no primeiro volume do Capital na forma de uma teoria do fetichismo da mercadoria, base para aquilo que no marxismo ocidental depois será chamado de reificação. Esse processo em que a produção e a circulação de mercadorias no capitalismo, que são processos levados a cabo por agentes humanos concretos, esses processos aparecem à consciência desses mesmos agentes, não como algo que eles fazem através da sua atividade, mas ao contrário, como um dado da realidade que se impõe a eles, seja como uma fantasmagoria, seja como uma força da natureza. É esse paradoxo também que Marx vai tentar explicar com a teoria do fetichismo da mercadoria, que é uma espécie de reformulação, digamos, do Marx mais cientista social e menos filósofo, da teoria da alienação dos seus humores mais filosóficos de juventude. Mas então, no plano das relações sociais de produção, a gente encontra o conflito de classes, e a ideia é que é a partir dessa base material que é engendrada toda uma superestrutura, que inclui o direito, a política e as formas ideológicas, o conjunto das ideias, representações e pensamentos por meio dos quais os agentes dão inteligibilidade ao mundo, a si próprios, à sua história e assim por diante. Por um lado, o esquema pode ser apresentado, por assim dizer, como instantâneo de uma certa formação social.
A ideia é que é a partir da base que eu posso elucidar o direito, o sistema político e as representações ideológicas vigentes. Não surpreende nesse sentido que o marxismo construa uma perspectiva multidimensional que envolve uma sociologia do direito, por exemplo, porque o direito na modernidade vai conferir um peso especial à proteção da propriedade privada, uma sociologia da política, na verdade, uma perspectiva segundo a qual não é o Estado que molda unilateralmente a sociedade, é, por assim dizer, a sociedade, a partir dessa base material, que molda o Estado, e também uma sociologia das ideias no sentido mais amplo. Um marxismo é comumente tido como um dos fundadores dessa subdisciplina da sociologia, conhecida como sociologia do conhecimento, mas a gente poderia falar mais amplamente de sociologia das ideias. Por exemplo, mesmo as ideias religiosas são pensadas por autores marxistas em suas conexões com condições sócio-históricas concretas. Digamos, para dar um exemplo, o 10º mandamento, que é o interdito à cobiça, que aparece lá no Êxodo, entre os capítulos 20 e 40, segundo o livro do Pentateuco. O interdito à cobiça é um interdito, é o não cobiçarás a mulher, a casa, o escravo, o boi e o jumento do próximo. Então não surpreende a um autor mais afeito ao marxismo que mesmo entre os 10 mandamentos que, em princípio, esse Deus do Antigo Testamento oferece para toda a eternidade, esse Deus do Antigo Testamento considere bois e jumentos suficientemente importantes para serem mencionados nesse interdito à cobiça. Ele não tem problemas em reconhecer a existência de escravos e não tem problema de elencar a mulher entre as posses materiais, humanas, animais do homem. E não seria difícil tentar fazer uma sociologia histórica desse documento e tentar mostrar em que medida esse interdito à cobiça, que aparece no Antigo Testamento como mensagem divina, é resultado de um modo material de vida característico daquelas tribos do deserto, de onde brotou esse documento cultural que é o Antigo Testamento. Mas essa visão, ela é colocada a serviço de uma teoria histórica das revoluções. É justamente a perspectiva que o Marx resume lá no prefácio de Contribuição à Crítica da Economia Política. A ideia é que há um desenvolvimento das forças produtivas que é contínuo. Em determinados momentos, esse desenvolvimento das forças produtivas ele ocorre harmoniosamente em relação às relações sociais de produção. Então, é um momento em que há uma colaboração entre essas duas dimensões. Mas existe uma certa etapa da história em que esse desenvolvimento das forças produtivas começa a entrar em contradição com as relações sociais de produção tal como se encontram. E esse é o momento em que começam a ser gestadas no modo de produção as dinâmicas e as classes sociais que serão características do modo de produção futuro. Aí a ideia é que quando essa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção se torna insuportável, advém uma revolução das relações sociais de produção, por exemplo, a tomada do poder econômico por uma classe, e essa revolução da base econômica vai engendrar, por seu turno, uma revolução também de toda a superestrutura jurídica, política e ideológica da sociedade. Então, o modelo clássico seria o da passagem do feudalismo para o capitalismo. Houve uma época em que as relações sociais de produção feudais, por exemplo, a relação entre senhores e servos, eram harmoniosas em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. Quando esse desenvolvimento alcança um certo patamar, essas relações sociais de produção se tornam intráveis, começam a ser gestadas novas relações sociais de produção. Então, ali na Baixa Idade Média, você vê um desenvolvimento incipiente das cidades e um nascimento da burguesia, e chega um determinado momento com a Revolução Industrial em que a base material é revolucionada. Então, a burguesia alcança a dominação de classe no âmbito da base, e uma vez realizada essa revolução no âmbito da base, é a superestrutura inteira que será revolucionada em seguida.
A explicação marxista da Revolução Francesa, grosso modo, é justamente essa de uma dominação de classe que já tinha se consolidado no âmbito da base, tá? Ganha uma expressão superestrutural a partir do momento em que as classes que exerciam domínio político, ali a nobreza, o clero, tinham se tornado obsoletas. A burguesia, que já havia ganhado o domínio da base da sociedade, revoluciona a superestrutura inteira para gerar um aparato jurídico, político e ideológico que seja funcional à sua dominação de classe. Essa linguagem é feita de modo intencionalista, mas segundo Marx, essa é uma dinâmica objetiva do processo histórico e não algo que burgueses fazem conscientemente. Obviamente, os burgueses não pensavam em termos de base e superestrutura antes de Marx. Dentre as questões controvérsias a respeito do legado intelectual e político do Marx, está o que ele entendia por essa relação de determinação entre base e superestrutura. Boa parte das controvérsias no marxismo do século XX vão dizer respeito a isso. Será que Marx pensava que a superestrutura era capaz de retroagir sobre a base? Será que a superestrutura possuiria uma autonomia relativa quanto à base? Será que essa ideia de determinação ou condicionamento pensada por Marx era idêntica de um reflexo mecânico, ou ao contrário, o mais importante seria pensar não em termos causais, mas do ponto de vista da totalidade, como diz o Lukács, um autor húngaro, conhecido como fundador do chamado marxismo ocidental. O que é certo é que Marx pensava o materialismo histórico como oferecendo não só uma teoria do passado, mas também do futuro das sociedades capitalistas. A grosso modo, assim como a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção levou à transição de um modo de produção feudal capitalista, Marx julgava que o capitalismo criaria as condições estruturais para sua própria superação. Na verdade, para a abolição da sociedade de classes pela iniciativa política do proletariado, essa classe gestada pelo próprio capitalismo industrial. A ideia é que essa classe, em determinado momento, tomaria conta do aparato político e expropriaria os burgueses das suas propriedades. Ao fazê-lo, o proletariado, instaurando essa ditadura do estágio socialista, acabaria com a existência de classes sociais, e na medida em que as classes sociais eram a base para o próprio Estado, segundo a teoria marxiana da superestrutura, uma sociedade sem classes, com o tempo, daria ensejo a uma sociedade sem Estado. E a gente teria a transição da chamada ditadura do proletariado, o socialismo, para o comunismo, essa sociedade sem classes e sem Estado, a respeito da qual Marx escreveu muito pouco. Há, digamos, alguma menção lá na ideologia alemã ao fim da divisão do trabalho, que permitiria que os indivíduos se dedicassem a certas atividades de manhã, de tarde e de noite, sem precisarem se identificarem exclusivamente com alguma dessas atividades. De qualquer modo, uma questão essencial aqui diz respeito ao grau de inevitabilidade histórica postulado pelo Marx em relação a essa revolução socialista e a passagem para o comunismo. Em vários momentos, Marx escreve com base na crença de que se o capitalismo industrial é que produz as condições da sua própria superação, a revolução aconteceria nos países de capitalismo industrial mais avançado, como a Inglaterra. A boa parte dos desenvolvimentos marxistas no século XX dizem respeito a explicar por que isso não aconteceu, não tenho como entrar nesse ponto aqui, mas parte da controvérsia se estende também à questão de saber se o capitalismo é uma condição necessária somente da revolução ou se é uma condição necessária e suficiente, como uma interpretação mais determinística do marxismo. Enfim, uma série de questões em aberto, mas eu vou deixar para trabalhá-las depois. A ideia era, pelo menos, oferecer um esquema analítico dessa relação entre base e superestrutura e dos ingredientes intelectuais que entraram na formação do pensamento marxiano, e, sobretudo, no materialismo histórico, como essa perspectiva geral sobre as sociedades humanas, suas trajetórias de desenvolvimento, formulada por Marx e Engels. Depois a gente conversa mais. Abraço.